segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Quais são as manifestações do anticristo, irmãos? Sabemos que lá em João está escrito que o espírito do anticristo já está entre vós. O espírito do anticristo foi que matou Jesus, matou João Batista, ali Estevão, e aí então continuou a perseguição da igreja até os nossos dias. E nos nossos dias as coisas têm, meus irmãos, assim, acelerado e aumentado bastante a perseguição. Na Nigéria, por exemplo, nós temos 13 milhões de cristãos deslocados. Foram para o mato, foram para o deserto lá, fugindo do grupo Boko Haram. E esse grupo, segundo o nome dele, significa Boko Haram. A educação ocidental é pecado. Ou seja, eles combatem, dentro desse viés ideológico, glória a Deus, dessa doutrina diabólica, eles falam que o pecado ou seja, a educação ocidental é pecado, e aí então eles incluem o cristianismo dentro dessa educação e querem matar todos os cristãos. E meus irmãos, para vocês terem uma ideia, agora aqui no ano de 2025, foram mortos até 220 dias do ano, foram mortos 7 mil cristãos. Então, em toda a África, e nos lugares da África onde predomina a religião muçulmana, existe, meus irmãos, essa perseguição, essa carnificina e esse genocídio maligno, glória a Deus. Mas a Bíblia revela, irmãos, aleluia, Jesus, o apóstolo Paulo, nesse ensinamento profético. Olha o que a Bíblia diz. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia está revelando aqui sobre a pessoa do anticristo. A pessoa do anticristo, ele vai vir com sinais, prodígio e mentira. Ele vai se manifestar, ele é uma pessoa. Mas o espírito do anticristo, aleluia, esse o qual está lá em Apocalipse capítulo 6, que persegue os cristãos, que mata os cristãos, estão aí, A mídia não fala. As mídias não falam a respeito do genocídio que está sendo, meus irmãos, praticado na África. Não é só na Nigéria, em vários países africanos, Afeganistão, esses países aí que são cortina de ferro, e, por exemplo, a Coreia do Norte persegue o cristão, prende, põe em campo de concentração, glória a Deus, sem julgamento, sem nada. Aleluia, ou seja, o cristão está sendo perseguido cumprindo a palavra de Deus. Agora, irmãos, nesse cumprimento da palavra de Deus, o que nós temos que entender? Glória a Deus. Nós temos que entender que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus. Ou seja, o falso profeta, o anticristo, um dos maiores que existiu, é o Maomé, da religião islâmica. A Bíblia diz que nem por força nem por violência, o cristianismo, a pessoa aceita Jesus por amor. Já esses demônios, essa religião maligna, eles ali, os jihadistas, os radicais, eles pegam as pessoas lá nas aldeias,
raptaram lá em 2025, né? 200 jovens, não foi criança não, 200 moça, adolescente, né? De criança para adolescente, eles também são, um detalhe também que eles são pedófilos, né? Eles falam que criança de 11 anos para cima já pode casar, já pode ter filho. Então, eles são praticantes da pedofilia, do estupro, tá entendendo? Da corrupção, usuários de droga, de bebida, de tudo, e fala num Deus que fala em pecado. Então, irmãos, na prática, eles são uns endemoniados, né? E agora eles querem o quê? Se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. Eles chegam nas vilas, né? Nos bairros lá, nas aldeias, queima as igrejas. Queimaram não sei quantas mil igrejas já. Queima as igrejas, mata as crianças, indiscriminado. Mata criança, mata mulher, mata adulto, mata idoso e covarde. Chega de madrugada lá, né? De madrugada todo mundo dormindo, eles vão lá e invadem as aldeias e matam os cristãos. E rapta, né? E faz o rapto das moças, tá entendendo? E lá com as moças lá, eles obrigam as irmãs a ler a Sharia, a ler o livro deles, obriga as irmãs a se converter ao islamismo e também usa as moças como, meus irmãos, tráfico sexual, tá entendendo? E faz elas casar também com os participantes lá desse grupo. Então é coisa terrível que está acontecendo. Isso é a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, o nosso Senhor, vai matar esses camaradas. 1 Tessalonicenses 2, verso 8 diz assim: e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, glória a Deus, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele vai fulminar todos esses demônios. A Bíblia fala em Apocalipse que a besta, o falso profeta, o anticristo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, glória a Deus, que é a segunda morte. Glória a Deus. Então, irmãos, qual é a finalidade dessa mensagem? É que nós entendamos que Jesus está voltando. Quando a Bíblia diz que a mulher é grávida, né, vai aumentando as contrações, glória a Deus, até dar o parto, assim também está aumentando a contração, está aumentando a perseguição da igreja. A igreja está sendo perseguida em todos os 4 cantos da terra, não só nesses países aí que tem essas leis muçulmanas, mas também por outros sim, aqui, por exemplo, no Brasil, né, através das leis, desses, como se diz, os tabus que estão sendo quebrados, sufocando a igreja, não pode mais falar do pecado, não pode mais nem falar do diabo. Então tem certo tipo de religiões afro, né, que as pessoas querem combater e tal na igreja, se falar o nome lá das entidades também é crime. Se falar do homossexualismo é crime, se falar disso e daquilo é crime, se levantar contra o próprio crime é crime. Já viu aí como é que está as coisas? Quando você se levanta contra o crime, aí o crime te condena. Aquele Eduardo Castro lá do Rio de Janeiro, né, que foi se levantar contra os criminosos, né, só faltou agora estar preso. E outros mais, né, que está acontecendo. Então tudo isso aí, como diz o Apocalipse, aquele que peca, peca mais ainda. São inversões de valores que está escrito lá em Isaías, né? Ai daquele que chama bem por mal e mal por bem. Inverteram todos os valores dentro da família, dentro da sociedade, dentro da criminalidade, dentro do próprio Código Civil. Não existe mais instituição, né? Esse tal desse livro aí do Brasil, Constituição, acabou. A Constituição, eles atropelam a Constituição, atropela tudo. Os traficantes, os criminosos saindo pela porta da cadeia, é preso hoje, solto amanhã, e os honestos estão sendo presos com Bíblia na mão. Quem tiver com a Bíblia na mão, aí fazendo manifestação, vai preso, 8 anos, 14 anos de cadeia. Tudo isso é a vinda de Jesus, porque o diabo está dizendo aqui que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que se adora. Ele quer se assentar como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Aleluia. Só que, irmãos, então nós temos que ter discernimento. O apóstolo Paulo, ele desperta a pessoa assim, ó, não vos lembrais que dessas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Está entendendo? Então nós temos que
não podemos, irmãos, aleluia, Jesus, nos desviar da doutrina do Senhor. A Bíblia diz: seguir, pois, a santificação, corpo, alma e espírito, sem a qual ninguém verá a Deus. Se essa religião que estão querendo impor, inculcar, na verdade não é nem inculcar, estão querendo impor, né, como lei marcial, né, obrigar a pessoa a se converter. Se você olhar para essa religião e ver que tem alguma coisa que glorifica a Deus, amém. Mas se não tem nada que glorifica a Deus, só tem pecado, irmãos. Só tem, né, glória a Deus, mentira, violência, né, rapto, genocídio, assassinatos. Não é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos, glória a Jesus, aleluia, que vigiar e orar. Aleluia, glória, glória, porque Jesus está voltando e agora isso que está acontecendo, né? Na Nigéria, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Glória a Deus. Só Jesus para salvar, só Jesus para libertar. Estou aqui denunciando na igreja, aleluia, fazendo parte, glória a Deus, né? De protestante. Nós temos que protestar contra o pecado e protestar contra as atrocidades. E, meus irmãos, aleluia, sabemos então que Jesus está voltando, aleluia, glória a Deus. Não vamos, meus irmãos, nos enganar. Não vamos nos deixar nos mover, diz a Bíblia. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá vendo? Então nada vai nos afastar do amor de Jesus. Nem a mentira, nem a falsa doutrina, nem o falso profeta, nem os falsos ensinamentos e nem as falsas religiões. Tá bem? Firme na rocha, firme no Senhor. Glória a Deus. Gostou do conteúdo? Se inscreve no nosso canal. Está aqui o pastor Fernando Luiz, né, pregando a palavra de Deus e também trazendo aos irmãos essas curiosidades, ou mesmo essas revelações, esse tesouro que o Senhor Jesus nos dá todos os dias, através da leitura da palavra, da oração, da consagração em sua presença. Amém? Se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, seu sininho, aleluia, faça seu comentário e vamos seguir a fé em Cristo, aleluia, porque Jesus está voltando, glória, glória, e só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.